Tudo bem, gente? Boa tarde. Casa cheia, né? Nem quando eu jogava vocês me davam tanta moral, mas vamos embora. Eu vou fazer uma introdução para a gente poder dar início à coletiva e vocês vão receber, através da plataforma digital, tudo discriminado no balanço desses 60 dias de gestão. Apenas 60 dias, né? Parece que a gente está aqui há 3 anos e muitas vezes eu sou cobrado para corrigir um problema de mais de 40 anos de Vasco em apenas 2 meses. Muito antes disso, às vezes, se eu não me recordo, 1 mês e 10 dias, a gente já tinha uma cobrança para solucionar problemas gigantescos e históricos do Vasco, que eu já sabia que iria enfrentar, e não vou aqui ficar me lamentando que foi para isso que eu vim para cá. Obviamente, eu sabia já que não ia encontrar um clube do jeito que deveria estar com relação à instituição. Nesses 40, 50 anos, o Vasco acumulou uma dívida de mais de 700 milhões, no qual a minha gestão, de apenas 60 dias, ela não fez R$1 dessa dívida. Essa dívida de mais de 700 milhões, a minha gestão não fez R$1 dessa dívida. Que isso fique muito claro, porque parece que foi sobre a minha gestão que nós fizemos mais de 700 milhões de dívidas. Inclusive, dentro dessa dívida de 700 milhões, eu tinha uma dívida agora para receber, um resquício, na realidade, no valor considerável, que eu abri mão, obviamente, de receber, vendo o estado financeiro do clube associativo. Eu anotei alguns tópicos aqui, e preciso lembrar que são muitas coisas. Com relação à comunicação, que o pessoal comentou que eu demorei a comunicar, para deixar claro, durante a campanha eu comuniquei muito através das minhas redes sociais, né? Obviamente, quando eu assumo a presidência, a gente começa a comunicar através da plataforma digital do clube, que na nossa gestão, sobre o nosso controle, com relação ao Instagram, é o CR Vasco _BR. Eu cheguei a divulgar isso nas minhas redes, que a gente começaria a usar essa rede. Muitas pessoas não seguem, mas ali tem algumas notinhas do que a gente vinha fazendo durante algum tempo. Também resolvi comunicar com vocês ao término do Campeonato Carioca. Devido, infelizmente, o Vasco não chegar nas finais, nós antecipamos isso. E também de forma muito cautelosa e respeitosa com os atletas, que têm meu total respeito, a comissão técnica através do Ramon e do Emiliano, os funcionários da SAF, e também encontrando o coração, pelo menos para nós do associativo, do clube aqui, que é a secretaria, que estava completamente sem nenhum processo organizado, e nós precisávamos acelerar isso para dar um mínimo de respaldo para o clube poder funcionar. Eu decidi, em alguns momentos a gente debateu sobre comunicar e não comunicar, porque todo mundo estava muito ansioso, eu decidi falar ao término da competição, como o Vasco, infelizmente, não chegou na final, a gente antecipou isso. Não quis falar durante o campeonato para não ter nenhuma interferência, ou pelo menos politicamente alguém pudesse usar isso para como se estivesse atrapalhando esportivamente o Vasco, que é o principal intuito de nós todos aqui, é o Vasco, né? Então, para deixar claro que a minha comunicação ela não pode ser diária, até porque eu não faço parte do futebol. Eu sei que vocês vão perguntar sobre isso e a gente vai falar sobre isso. A rotina do futebol, ela tem um contato quase que diário com vocês. Obviamente, muito diferente da época que eu jogava, hoje muito mais com horários marcados, mas tem zona mista, você pode, de repente, perguntar para algum atleta ou dirigente se vai falar, se não vai. Então, o acesso a vocês, ele é diário. Como eu não tenho acesso, obviamente, ao futebol, para eu falar com vocês, eu tenho que fazer isso aqui, fazer uma coletiva. E quando você fala coletiva, já traz um grande impacto.
E se eu faço isso durante o campeonato, obviamente teria uma repercussão grande e de forma nenhuma eu queria atrapalhar. Então, como eu não tenho essa relação com vocês, é natural que eu criasse uma estratégia para comunicar na hora certa, desde que não tivesse uma interferência esportiva. E, infelizmente, a hora chegou antecipada, porque o Vasco não chegou nas finais. Então, para ficar claro que não vou considerar nem atraso de comunicação, porque existe uma ansiedade grande, mas essa estratégia de comunicar só agora não quer dizer falta de transparência. Todas as vezes que eu falo, eu sou muito transparente. Mas era só uma questão, perdão, de estratégia mesmo. Então, acho que a gente pode abrir para as perguntas e dar sequência coletiva. Pedrinho, boa tarde. Thiago Tocha, Vasco Velocidade. Boa tarde. Você já conversou com a C7? Se, por exemplo, eles vencem a licitação do Maracanã e a obra de São Januário fique pronta, eles têm interesse de continuar jogando em São Januário, porque senão vai ser um enorme prejuízo, tanto para a associação como para a economia local. Então, a questão do Maracanã, e já foi uma pergunta interessante, e a gente tem que entender que, apesar de algumas vezes as corridas em prol do Vasco elas serem paralelas, a intenção é sempre beneficiar o Vasco. A condução para a licitação do Maracanã, obviamente, ela foi feita pela SAF, sem uma parceria conosco. E que também que fique registrado isso, já emendando, e eu vou complementar a questão da licitação, quem está registrado na FERJ e na CBF é o Vasco SAF. Então, por mais que eu queira, eu não tenho autorização para representar o Vasco na FERJ e na CBF. Seria muito fácil para mim, como, por exemplo, quando deu o problema do Maracanã, eu pegar a rede social e ficar jogando para a galera que eu estou indignado porque eu não vou fazer isso. Eu vou fazer algo que seja efetivo. E o efetivo foi eu passar quase que o dia inteiro com o governador, Cláudio Castro, falando que o Vasco precisaria jogar no Maracanã, especificamente nessa questão da semifinal com o Nova Iguaçu. Nós temos um corpo jurídico muito forte, que poderia, obviamente, e está disposto sempre a ajudar o Vasco, para construir uma proposta interessante para a licitação do Maracanã. Isso não foi feito. A SAF fez por conta própria e a gente não teve participação nessa proposta. Com relação à obra, obviamente, de São Januário, a gente vai precisar, no período da obra, né, de modernização, que a gente não sabe se vai durar 2 anos e meio ou 3 anos, de ter um outro local para jogar. Obviamente, a gente vai tentar abrir negociações, não só com o Maracanã, mas com outras situações, para que o Vasco, nesse período, obviamente, tenha um lugar para jogar e que não interfira, principalmente na questão de logística para os atletas, né, que é o mais importante, apesar de eu não fazer parte. A gente pensa nisso, se o Vasco vai jogar fora do Rio de Janeiro, vai jogar no Nordeste, e a gente vai tirar o jogo aqui porque está em obra, vai botar fora do Rio de novo, então tem todo um desgaste de viagem, e a gente sabe como os jogos tem um desgaste físico grande, então tem que se pensar nisso também. Eu não sei se vocês já querem, aproveitando a pergunta dele, já falar sobre a questão do Maracanã, sobre a questão da obra de São Januário, já aproveita isso, já mata, então tá bom. A questão da obra, nós tivemos lá com o prefeito Eduardo Paes, que está muito empenhado nisso, né? Tivemos também uma reunião na Câmara dos Vereadores, e agradeço já a todos os vereadores, mas especialmente ao Caiado e ao Esquerdo, que estão tocando isso com muita dedicação. Nós temos que respeitar todos os processos da Câmara, né, obviamente, mas a gente pressiona o tempo inteiro para que esses processos sejam acelerados. A gente, paralelo a isso, obviamente, quando for assinado o potencial construtivo, a gente tem conversa já com algumas empresas interessadas em comprar o potencial construtivo. Também conversamos com algumas administradoras e gerenciadoras, construtoras de obra, para que a gente, assim que o potencial seja assinado, a gente consiga, obviamente, dentro de uma negociação, vender o potencial construtivo
e nos melhores dos sonhos, isso não é uma promessa, isso é um desejo, que a gente consiga iniciar as obras no final do ano. Esse é o nosso desejo. A gente se empenha nisso quase que 24 horas para que isso aconteça, mas temos que respeitar todos os trâmites e burocracias para a obra sair. Pedrinho, boa tarde. Fábio Azevedo, do canal Fanático Vascaíno. Pedrinho, duas questões. Uma ainda envolvendo a obra. Você falou que estão buscando uma construtora. Isso significa que a W Torre, então, não faz mais parte? Porque lá no início a W Torre fazia a parceria do projeto para a execução da obra. E uma outra questão. Antes de você assumir como presidente, você ainda estava como comentarista, você foi procurado pela SAF para trabalhar na SAF numa função executiva. Quando você vem para presidente, todo e qualquer torcedor do Vasco esperava o quê? Bom, Pedrinho vai participar, porque agora ele representa os 30% do Vasco. Não vai ser um executivo, porque a função não permite, mas ele vai sentar-se com os dirigentes da SAF. Isso não acontece por quê? A relação não acontece da forma que você esperava, por qual motivo? Por quê, Fábio? Não sei. Mas vamos por parte. Vamos com relação à construtora. Obviamente, a gente conversa com várias para definir a melhor situação para a construção do estádio. Isso não tem nenhum direcionamento ou preferência. Obviamente, as melhores condições e melhores propostas, né, para a gente tomar essa decisão. Com relação a essa relação com a SAF, também me causa estranheza. E aí é um exercício que a gente tem que fazer e vocês têm que fazer comigo. Porque quando eu ainda sou um comunicador, eu sou procurado pela SAF e recebo um convite para exercer um cargo muito importante, e esse cargo remunerado, obviamente, na questão esportiva. Obviamente, partindo desse princípio, quando eu me lanço candidato e sou eleito, um raciocínio óbvio é que, além de presidente, além de sócio, que a gente tem 30%, é que a gente tivesse uma relação próxima, né, com relação à construção esportiva. Porque eu não posso, em 3 meses, ter esquecido algum conteúdo, principalmente direcionado a futebol. Agora, que fique claro também que eu não posso, por mais que eu seja sócio minoritário, eu não posso obrigar ninguém a nada. Eu não posso botar uma arma na cabeça de alguém e querer participar de todo o planejamento. E isso não é uma reclamação não, tá, Fábio? Que fique muito claro. Porque as pessoas podem achar, está incomodado que você não está participando do futebol? Não. Eu estou incomodado que eu poderia colaborar e tentar construir algo interessante esportivo. Até porque, se eu tenho um sócio que, teoricamente, eu quis contratá-lo lá atrás e, esportivamente, eu não estou desempenhando, seria natural que tivesse, pelo menos, uma conversa com relação à questão esportiva. E conversa, Fábio, que fique claro, não é uma mensagem faltando 15 minutos para alguma coisa para comunicar. Uma relação esportiva parte de um princípio de um planejamento. Você sentar, planejar, estruturar. E isso não aconteceu. Respeito completamente. Apesar de não concordar, respeito completamente. Então, não participei de planejamento de pré-temporada, contratações e dispensas. Isso eu não fiz parte. E é até bom deixar claro, e não fugindo de responsabilidade, que se eu sair de onde eu saí para assumir esse cargo, eu já sabia que eu teria essa responsabilidade e seria muito cobrado por isso. Mas que eu seja cobrado, obviamente, onde eu tenho controle e faço parte do processo. Infelizmente, eu não faço parte desse processo. Infelizmente, eu não faço parte. Mas e daí, Pedrinho? E daí que eu estou sempre disposto a ajudar o Vasco, porque o Vasco está acima de qualquer situação e de qualquer objetivo. Que fique claro também que não existe vaidade, tá, Fábio e todos aqui, que eu nunca tive a intenção de ter a última palavra, até porque eu sei que eu sou minoritário. Eu nunca tive a intenção de falar que, se eu participasse, o Vasco estaria voando, que comigo, nada disso. Zero vaidade para quem falou isso. Zero vaidade, que alguns citaram sobre vaidade. Quem me conhece, quem convive comigo já há muitos anos, sabe que eu não tenho vaidade nenhuma com relação
a esse ponto, muito pelo contrário. Agora, esportivamente, eu acho que eu poderia colaborar. Agora, é uma opção deles, ponto. Não existe choro, não existe lamentação. O que as pessoas têm que entender é que o Vasco está acima de todo mundo, de mim e de todo mundo. E a prioridade é o Vasco. Então, assim, quando você entra e faz um projeto, como é o projeto de um clube empresa, SAF, o que se espera é um planejamento um pouco mais acelerado, de médio, curto prazo, curto, médio prazo. Quando você fala a médio e longo prazo, eu acredito que a médio e longo prazo eu conseguiria reestruturar o clube, obviamente, sem ser uma empresa. Quando entra uma porte, a gente espera, obviamente, algumas situações um pouco mais aceleradas. Mas, dito isso, Fábio, sem problema nenhum. Isso é uma escolha, uma opção, eu respeito. E, na realidade, eu nem sei se eu poderia estar falando isso, mas vamos embora. Pedrinho, Wellington Campos, da Super Rádio Tupi. Nessa linha, eu queria te fazer a seguinte pergunta. Eu vou fazer uma pergunta até mais para os torcedores, que a gente participa de vários grupos de torcedores. Qual é o seu grau de satisfação com a SAF? E existe a possibilidade do Vasco deixar a 777 e se associar a outra empresa, como a Crefisa, como foi falado, e como seria essa questão com a Crefisa? Acho que seria uma boa oportunidade de você explicar isso para a gente. Muito obrigado. Ótimo. Com relação aos torcedores, eu já queria até fazer, antes de que você falou que participa de alguns grupos de torcedores, eu queria agradecer aos torcedores, aos vascaínos que tem aqui também dentro da gestão, que, acima de tudo, além de gestores, são vascaínos, e a gente tem feito melhorias nos espaços que nós temos controle, na pessoa física. Então, muitas pessoas aqui do grupo tiram dinheiro do próprio bolso para restaurar alguns lugares que a gente tem acesso com melhorias. Aproveito também para agradecer a todos os torcedores vascaínos, que estão contribuindo na reforma da Lagoa, em especial ao Williams, que é conhecido como Will, nosso VP de patrimônio, ao Zé Colmeia, que usa a plataforma digital dele para captação de recursos, e estão fazendo um belo trabalho com relação à reforma da Lagoa. Com relação à minha relação, não vou falar com a Crefisa, porque a minha relação não é com a Crefisa, a minha relação é com a Leila, que é uma pessoa muito especial, mas diretamente com o seu José, que se tornou um grande amigo. A relação foi surgindo porque nós fomos a São Paulo para ver a estrutura do Allianz Parque, pensando já na modernização de São Januário, e depois a gente pegou uma relação muito íntima com o seu José, onde ele demonstrou interesse em colaborar com relação ao Vasco, na minha, obviamente, candidatura, sendo eleito, isso confirmado. A gente precisa avaliar algumas coisas contratuais pelo interesse dele do name rights, pela questão, a galera do jurídico ainda está estudando muito a questão do contrato para ver se a gente tem o direito do name rights ou não, e ele está disposto a ajudar o Vasco, isso é um ponto e não tem nada a ver com relação a 777. Com relação, acho que perguntou se eu tenho interesse de tirar a 777. Não, eu tenho interesse de dar uma direção nova ao Vasco, um rumo novo ao Vasco. A SAF foi criada para você profissionalizar o futebol. Então, a gente espera, obviamente, dentro disso, transparência, né? Desempenho esportivo. A SAF, para mim, ela é normal. Alguns clubes têm esse recurso. Poderia ter outra alternativa? Poderia. Um modelo que foi criado de contrato, aí sim já não é muito do meu agrado. Mas, dito isso,
é uma relação onde eu sou sócio e eu tenho algumas funções, dentre elas fiscalizar e cobrar. E isso não pode ser um incômodo para ninguém, porque eu sou fiscalizado e cobrado em 2 meses de gestão, como se eu tivesse 50 anos gerindo o Vasco. E não me incomoda. O que eu mais quero é ser fiscalizado e cobrado. Então, as pessoas têm que entender que você cobrar, você fiscalizar, isso faz parte natural, é um processo natural de uma sociedade. Eu não sei se o comportamento da gestão anterior criou um hábito diferente, mas que esse hábito não é um padrão. Por mais que eu pareça frágil, eu sou muito mais forte e resistente do que as pessoas imaginam. E o meu comportamento é de mudança do Vasco, seja ela mental, cultural, financeiro, esportivo. Eu vim aqui para isso. E vou pagar esse preço. Porque foram 40, 50 anos que as pessoas não quiseram pagar um preço verdadeiro para isso. Quando eu coloco em risco, não idolatria, porque eu não estou no nível de Roberto, Edmundo, Romário, Felipe, Juninho, eu não estou nesse nível, estou muito longe disso. Mas quando eu coloco em risco o carinho de boa parte do torcedor, que obviamente ninguém é unanimidade, é porque eu sei muito bem o que eu quero. Eu sei muito bem que vai valer a pena eu pagar esse preço. Eu sei muito bem que as chicotadas que eu estou tomando, as pessoas não sabem por que estão me dando agora. Mas lá na frente elas vão se arrepender. Porque eu estou disposto a pagar um preço que ninguém quis pagar, inclusive colocando o carinho que o torcedor tem por mim. E eu sempre carrego uma frase que amar o Vasco é você plantar uma árvore para outro sentar na sombra. E é isso que eu vou fazer. Eu não estou preocupado quem vai fazer o Vasco feliz. Eu quero que o Vasco seja feliz. Ponto. E eu estou aqui para isso, e para isso que eu saí do meu trabalho, do meu conforto, onde 4 anos eu fui companheiro de muitos aqui, fui eleito 4 vezes o melhor comentarista. Só que eu sei bem a minha missão, eu sei bem o que o torcedor espera de mim, e eu sei bem o que eu tenho que entregar para o torcedor. Eu ia dar até esse recado no final, e já posso adiantar que a gente entrou nesse assunto. Eu não vou criar bravatas, narrativas, eu não vou jogar para a galera, eu não vou me defender nas redes sociais com relação às injustiças que são cometidas, mas eu sou verdadeiro. E o torcedor vê isso na minha fala e no meu olhar. Eu não preciso criar narrativa nenhuma para eles. Então, eles podem ter certeza que todos os movimentos que eu faço é para o bem do Vasco, porque eu não posso, em 40 anos, né, que eu tenho 46, cheguei aqui com 6, onde eu nasci, fui criado em São Januário, depois de 40 anos de São Januário, de 46 anos de vida, agora eu não amo mais o Vasco, eu vou fazer algo para prejudicar o Vasco. Isso é um absurdo, mas faz parte de alguma política ruim que ainda existe no Vasco, que nunca vai acabar, mas tenho certeza que vai diminuir. Olá, Pedrinho. Boa tarde, Joel Silva, do canal Atenção Vascaínos. Pedrinho, você falou em relação à questão já que não existe uma proximidade, e como você deixou claro, mais por parte da SAF do que com você, o que cabe a você, então, na relação do futebol como sócio minoritário, é a fiscalização do acordo, né, do contrato. Eu queria saber se, nesses 60 dias, você já conseguiu visualizar o contrato, já conseguiu identificar se o contrato está sendo cumprido, se existe alguma falha no contrato. Queria que você falasse sobre isso, nessa sua fiscalização. Eles estão cumprindo tudo ou não? Eu vou te responder só a primeira parte, porque a segunda, eu não sei se eu posso responder. E só para... Então, tudo bem. Não sei se você entendeu. Existe uma confidencialidade. Daria para dizer, então, se a princípio estão cumprindo sim ou não? Não posso falar. Nem isso. O que eu posso te falar, com relação, primeiro, a sua pergunta, com relação à relação, é que existe uma relação fria hoje, muito mais de registros do que de interação. Mas, Pedrinho, você falou que ia ser proativo. Fui proativo, até antes mesmo, com a relação do cargo de diretor executivo, eu dei a minha opinião, né? Quando eu estava eleito, mas não empossado, me foi pedido
a liberação, se a gente conseguisse, através do nosso corpo jurídico, a liberação de um projeto incentivado que estava preso desde março. Esse pedido foi feito numa quinta-feira de dezembro, à tarde, e na sexta-feira de manhã, em menos de 24 horas, já estava liberado 4 milhões de reais do projeto incentivado, 3 milhões para a categoria de base e 1 milhão para o futebol feminino. Então, assim, independente da relação, eu sempre tive muito disposto a ajudar. Eu nunca vou colocar a minha insatisfação ou qualquer coisa desse tipo na frente do Vasco. Nunca vou colocar. Então, eu não posso acreditar que estar empossado ou não estar empossado vai fazer uma relação ser próxima ou não, até porque essa liberação foi antes de eu ser empossado. Com relação ao contrato, primeiro, eu não concordo, isso é uma opinião, tá? Eu não concordo com um contrato esportivo possuir cláusulas de confidencialidade, onde, para mim, o torcedor do Vasco, o torcedor de qualquer clube, mas a gente está falando do nosso clube, do meu clube, pelo menos, é o maior acionista, é o maior patrimônio, e ele não ter acesso a algumas cláusulas contratuais. Isso é uma opinião minha. Esportivamente, eu não concordo com isso, ponto. As outras coisas, eu tenho limitações contratuais, devido às cláusulas de confidencialidade. Então, torcedor, é bom que isso fique claro, o Pedrinho não fala, o Pedrinho não pode... Quando eu vou falar do que eu posso, tipo, paralímpico, muitas pessoas falam, o Pedrinho não fala. Quando eu falo do que eu posso falar, a gente não quer saber de paralímpico, mas eu quero saber do paralímpico. Eu tenho praticamente, não sei se o Silvio vai ter de cabeça, 80 funcionários. Eu tenho paralímpico, eu tenho basquete de base, que eu vou falar, que eu sei que vocês vão perguntar, eu já vou adiantando. Eu tenho basquete de base, eu tenho futebol de salão. O Vasco é o clube da inclusão. Então, como é que tem pessoas que não se importam com o clube associativo? Isso não existe. Então, a questão é que, quando eu vou comunicar sobre esses assuntos, as pessoas não querem. Elas querem ouvir de futebol. E de futebol, infelizmente, eu tenho limitações. Eu não posso falar. E espero que o torcedor entenda isso. Querer falar é uma coisa, poder é outra. Poderia explicar os motivos? Assim, cláusulas de confidencialidade. E o que ela geraria caso você falasse? Só para o torcedor ficar claro com isso. Se puder, claro. Perde... Não posso falar. Não quero causar danos físicos na questão financeira, na pessoa física, perdão, e nem a instituição. Boa tarde a todos. Pedrinho, Wagner Rocha, Portal News Almirante. Cadê? Que eu não enxergo. Olha, está escondido. Presidente, historicamente o Vasco sempre teve muita tradição no basquete, no futsal, no beach soccer, e a torcida vascaína quer saber como a sua gestão encontrou essas três modalidades, né, passando aí no decorrer dos anos, e como o senhor e a sua gestão encontraram as três modalidades e qual o real motivo do clube não manter a base do basquete e da situação agora atual do futsal adulto, né, com relação ao Campeonato Brasileiro. Muito bom. Com relação ao... Primeiro, eu tenho que falar das certidões, das CNDs, né, que foi dito formalmente pela gestão passada que as dívidas teriam sido equacionadas. Partindo desse princípio, que nós teríamos as certidões. Também partindo desse princípio, obviamente, a gente tem diversos projetos incentivados engatilhados para quando a gente assumisse. Quando a gente assume, a gente toma conhecimento que nós não temos as certidões negativas. Eu sou avisado do basquete de base, onde muitas pessoas que criticaram que não foi o término do basquete de base, e sim uma pausa para o basquete de base, essas pessoas que criticaram, elas nem sabiam que tinha basquete de base. Mas, para criticar, obviamente, elas vão vasculhar. E foi comunicado pela nossa assessoria que o basquete de base ia ter uma pausa. Eu poderia não comunicar, provavelmente vocês nem saberiam. Mas a gente trabalha aqui com verdade
E a gente pausou porque eu fui comunicado um dia antes que nós teríamos um custo que, esportivamente falando, não é um custo alto para o basquete de base. Só que eu não posso admitir que nós, como grupo, através de um projeto financeiro que nós fizemos, que eram os projetos incentivados, e quando a gente toma o susto de não ter as certidões que foram prometidas, que a gente comece de forma imediata a fazer como muitos já fazem aqui, como eu falei, na pessoa física, tirar um dinheiro para pagar o mês, isso não faz parte do planejamento. O Vasco viveu muito tempo disso. O nosso planejamento estava estruturado. Nós preferimos dar pausa, momentaneamente, que me dói muito, mas é uma forma responsável para a gente não causar mais nenhum dano financeiro ao clube administrativo. E, nesse meio termo, eu vou a Brasília falar com o ministro Fufuca, ministro do Esporte, para a gente agilizar as questões das certidões, para que a gente possa, o mais rápido possível, ter CNDs prontas, para que a gente possa implementar os projetos incentivados nos esportes, tanto o beach soccer, como foi citado, o basquete, que o profissional está sendo muito bem organizado pelo GG e pelo Ortega, e no basquete de base, para a gente retomar o basquete de base. Com relação ao futebol de salão, as pessoas são muito ansiosas para causar problemas, né? Como eu falei, em 2 meses de gestão, que eu não quero falar da gestão como a gente encontrou, mas é bom só para ressaltar, porque já que você citou, eu tenho que falar, que eu não quero ficar reclamando, porque eu já sabia que estaria tudo muito ruim. Nós encontramos um clube completamente desfigurado financeiramente. Pode ficar tranquilo que a inscrição é até dia 1º de abril, pelo menos foi o que foi me passado pela CBFS. E, se tudo correr dentro de uma normalidade, o Vasco vai disputar o futebol de salão, para a tristeza de muitos. Mas também, se tiver algum problema que for causar algum dano financeiro ao clube, não vai jogar. Simples assim. Quando nós tivermos estruturados todas as certidões que eram os nossos projetos, o Vasco vai participar de todas as modalidades de forma responsável. E não me sinto envergonhado por ter tido uma pausa. Me sinto orgulhoso de ter tido a coragem de pausar, porque a minha responsabilidade é com o clube, é com o torcedor, é com o compromisso de manter um clube estruturado financeiramente, pelo menos reestruturar financeiramente, para a gente dar sequência em todos os esportes. Pedrinho, aqui, boa tarde, Roberta Barroso, da ESPN. Algumas coisas, tudo bem? Você falou que não tem... A gente sabe que você não tem a palavra final no futebol, mas quero te ouvir também, como ex-jogador, uma pessoa que defende o Vasco, como é que você viu as contratações, como é que você vê esse momento atual do Vasco, e mais a questão de querer dar um novo rumo também para esse Vasco, como dar esse novo rumo com essa relação com a 777 e, ao mesmo tempo, fiscalizar. Você falou sobre essa questão da fiscalização, não quer causar incômodo. Está causando incômodo na 777? Eu não sei se eu, sinceramente, eu não sei se eu posso falar sobre a contratação. Não posso, né? Não posso falar. Só se eu sair e virar comentarista de novo. Eu não posso falar. Mas respeito muito todos os atletas que estão lá, a comissão técnica, como eu falei. A outra pergunta, Roberta, desculpa. Sobre como é que você vai fazer esse... Como a gente teve um distanciamento, não distanciamento, mas uma relação mais fria com a SAF, eu procurei diretamente os sócios, né, para uma relação de sócio para sócio, para que a gente possa ter um entendimento de qual vai ser a sequência para a gente, obviamente, pensar no Vasco e estruturar o Vasco do jeito que a gente imagina. Não sei, isso aí você tem que perguntar para eles com muito respeito, tá, Beto? Sim, não sei. Não era para causar, porque o meu intuito não é brigar, nunca foi brigar, meu intuito nunca foi arrumar confusão. O meu intuito é lutar por um Vasco melhor, sempre. É muito claro e verdadeiro isso, eu sou muito transparente nas minhas coisas. Eu não sei se isso incomoda, essa transparência incomoda de uma forma geral, tá? Incomoda de uma forma não só com relação à SAF, com relação a qualquer outra coisa. Eu não sei se as pessoas estavam acostumadas com coisas que eram boas para os ouvidos, mas não eram verdadeiras. Entendeu? Então, assim, eu sou verdadeiro
sou direto, e a minha relação e o meu compromisso é com o torcedor, é com o Vasco. Enquanto as pessoas não entenderem que o Vasco está acima de todo mundo, de mim e de todo mundo, é isso que as pessoas têm que entender. Quem trabalha no Vasco, quem vive do Vasco, não pode colocar nada em primeiro lugar a não ser o Vasco. É só isso. Quando você parte desse princípio, que você começa a ter conhecimento, que o projeto esportivo, que o interesse é o Vasco, a gente começa a direcionar para uma coisa mais normal, que é ver o Vasco, obviamente, desempenhando com grandes conquistas, brigando pelos títulos. Pedrinho, boa tarde. Eduardo Ferrari, do canal Vasco Connection. Pedrinho, é difícil fazer pergunta, porque eu não sei se você vai responder. É difícil também responder, ou não responder. Mas, assim, a gente sabe que, entende, né, que quando uma casa não tem paz, enfim, acho que você não tem como... Relacionamento simples, uma conversa, um café, né? Você é um ídolo, tem que sentar com um cara que comanda o futebol. A gente sabe que o carro-chefe de qualquer clube da grandeza do Vasco é o campo, e você é um cara que conquistou o maior título do Vasco no campo, né? Que é a Libertadores, você e o Felipe. Então, assim, você tentou, de alguma forma, se aproximar do Lúcio, tentou conversar... Para o torcedor, ele tentou. Eduardo, assim, a pergunta é muito boa, porque as pessoas elas não podem confundir, tá? A minha proatividade com causar problemas e tumultos no Vasco. Até porque isso não existe. Não tem como nem eu causar tumulto. Não é o meu interesse, e nem se eu quisesse, que nunca vai ser o meu interesse, mas nem se eu quisesse, eu teria condições disso. A procura e a relação, ela existiu. Eu não vou e não sou desleal de ter que provar para você isso através de celular, não vou fazer isso. Eu acho que tem diversos de vocês aqui que me mandam mensagem, Fábio, o Wellington, alguma vez eu dei alguma informação para você? Alguma vez eu dou? Não faço isso, nem vou dar. O máximo que eu falo, Fábio, vai ter a reunião, acho que quinta, vai ter a coletiva? Eu falei, acho que vai, mas não divulga, porque só divulga se for certo. Agora, jamais eu vou dar informação privilegiada, jamais eu vou usar qualquer um de vocês aqui para um benefício próprio, jamais. Por isso que vocês me respeitam, porque vocês sabem que vocês me mandam mensagem, muitas vezes eu não respondo, não por falta de educação, mas porque eu não vou beneficiar um ou outro ou me beneficiar dando informação. Não vou fazer isso. Eu vou apanhar e pronto, faz parte do jogo. Com relação às tentativas, elas aconteceram durante muito tempo, só que tem um limite. Eu não sei se eu já estava sendo inconveniente. Então, assim, eu tenho um time, parei, não vou mais incomodar, se essa for a palavra. E quando eu paro de fazer essa conexão, obviamente que ainda existem os contatos, porque nós somos sócios, às vezes você tem que registrar alguma coisa. Mas quando esse contato com relação ao esporte, ele diminui, obviamente, justamente para não causar nenhum tipo de incômodo ou interferência. Isso não quer dizer que eu não esteja trabalhando, tá? Porque as pessoas querem que eu comunique, como eu falei, eu não estou com vocês no dia a dia. O meu trabalho aqui não tem uma pessoa da imprensa. Eu estou aqui no Paralímpico, eu estou conversando com o governador, eu estou com o Eduardo Paes, eu estou viajando para Brasília, eu estou viajando para São Paulo, eu estou buscando recurso. Meu projeto estádio é o meu foco principal, e é bom deixar claro isso também, que quando, só pegando que a gente vai lembrando das coisas, quando nós estivermos em obra, a gente tem um projeto que está se encaminhando muito bem com a FEComércio, com o SESC, para que a gente possa fazer capacitação nesse período que, quando for, obviamente, oficializada a questão da obra, nesse período de 5, 6 meses, até o início da obra, a gente capacitar muitas pessoas da barreira que vão fazer parte aqui
porque a gente sabe que o entorno funciona muito com jogos, né? A grande receita da Barreira é essa. Então, a gente vai incluir as pessoas dentro da obra, com capacitação das pessoas. Então, a gente em nenhum momento esquece isso também. Agora, voltando à tua questão, eu tenho um teto, eu não posso, como eu te falei, não posso botar uma arma na cabeça de ninguém para ser ouvido, e isso faz parte. É uma escolha, e não tem reclamação. Ok, entendo, não querem, faz parte, vou trabalhar, que é o que eu faço todos os dias. Todos os dias, ou aqui em São Januário, ou em reuniões importantes, ou buscando recurso para o Vasco. Eu trabalho pro Vasco e pro torcedor do Vasco, que isso fica claro, que eu vou lutar pelo Vasco. E lutar pelo Vasco, às vezes, incomoda muitas pessoas, porque as pessoas torcem para que dê errado. Igual, me desculpe a pergunta do futsal ali, do rapaz, esqueci o nome, do Wagner. As pessoas torcem para que eu não consiga o recurso para botar o futsal, para poder criticar. Não, Wagner, perdão, eu só aproveitei a pergunta. Não, eu só aproveitei a pergunta. Então, assim, as pessoas, elas querem que não dê certo, elas querem que acabe o basquete de base, elas querem isso. Isso me incomoda, pô. Elas não podem torcer por isso, elas têm que torcer para que eu consiga o recurso. Nós tivemos com o prefeito de Maricá com uma possibilidade de um grande projeto esportivo. E ali eu não estou falando com ideologia política, nem esquerda, nem direita, nem centro, estou falando para o Vasco, pô. E as pessoas estão levando para um outro lado. Eu não posso acreditar que essas pessoas amam o Vasco, pô. Eu não posso acreditar que as pessoas usam a palavra amo o Vasco para benefício próprio, pô. Muitas pessoas demonstram amor pelo Vasco usando o Vasco, pô. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu fiz o processo inverso, pô. Eu tinha um certo carinho e estou abrindo mão disso, pô. Eu estou tomando pancada doidado. Injustamente. Mas faz parte do jogo. Porque eu sei o preço que eu estou pagando e eu sei por que eu estou pagando esse preço. Porque eu sei onde eu quero chegar. E eu sei o que o torcedor espera de mim. Perdão, gente. Nossa. Boa tarde, Pedrinho. Sérgio, do canal Podcast do Maltino. Eu vou voltar no salão, que você é oriundo do salão, né? Sendo aprovada a participação do Vasco, já tem programação, contratações, local para jogar? Então, a gente tem... Rápido, só para me emendar. A gente está aí vendo o basquete. Sim. 4º lugar, NBB, já classificado para os playoffs. Pretende renovar o contrato com o pessoal que está à frente? Sim, o projeto do Ortega e do GG é muito bem organizado por eles, e a gente nem ousa tocar num projeto que é muito bem elaborado e muito bem controlado por eles. A perspectiva do basquete, até quando se iniciou, era até abaixo do que tá acontecendo. O salão, obviamente, a gente tem a possibilidade, aqui o estadual permite jogar em São Januário, o campeonato estadual, porque a metragem, se eu não estiver errado, é 36/18, e a nossa quadra tem isso aqui, mas para a Liga e para o Campeonato Brasileiro é 40/20, e aí a gente não poderia usar São Januário, e a gente tem a possibilidade ou do Maracanãzinho ou do Parque Olímpico. Então, assim, está tudo organizado, tem jogadores mapeados, a estrutura já estava feita, era questão de arrumar o recurso. O recurso está praticamente definido, e aí, assim, a gente vai estruturar para que o Vasco consiga disputar o Campeonato Brasileiro, desde que seja cumprido por todas as partes, pela nossa e pela Confederação Brasileira de Futsal. Pedrinho, boa tarde. Emanuele Ribeiro, do GE. Globo. Queria te fazer uma pergunta sobre questão de estrutura ainda, que envolve a SAF, que é sobre os centros de treinamento do Vasco, tanto da base quanto o do profissional. Há ali um impasse, que é a transferência do terreno, que hoje é cedido pela Prefeitura, para a SAF. A gente ouve que a transferência desse terreno é responsabilidade do clube associativo. Você pode explicar isso melhor? É responsabilidade de vocês transferir esse terreno para a empresa? E como que está andando isso? Isso vai acontecer? É uma burocracia que tem um prazo aí para ser cumprido? Obrigada. Primeiro, eu tenho que ter cuidado de falar sobre o centro de treinamento. O contrato, a gente chegou, ele já foi feito pela gestão passada. O terreno vai ser eternamente da Prefeitura. Se eu não me engano, são 25 anos o aluguel da SAF com o terreno?
25 mais 25. E, pelo que a gente sabe, é obrigação da SAF fazer a reestruturação, não sei se eu posso falar, sinceramente, assim, mas na nossa visão, um contrato feito, a gente está aqui só cumprindo o que foi feito o contrato pela gestão anterior. Mas a obra poderia começar já a partir de agora? Não depende de mim, depende deles. Se eles quiserem, eles podem começar. Já era para ter começado. Não sei se eu posso falar isso. Porque está na FAC, perdão. Então, pode falar. Não. Pedrinho, boa tarde. Bruno Braz, do UOL. Outra Cadê, questão Bruno? aí que parece que ainda está pendente em relação à indicação do nome de vocês para o Conselho da SAF. Por que isso ainda não chegou a uma definição? Não, já está definido. Primeiro, fica definido e claro e transparente, como sempre, que nunca foi prometida para o Júlio a cadeira, ponto. Ponto. Segundo, foi a indicação do Cordeiro, que ele era especialista em relações corporativas. Pela questão do compliance, ele não pôde, obviamente, exercer o cargo. E já está definido, porque é um cara de relação de capacidade contratual corporativa, que é o Paulinho Salomão, que é a segunda cadeira da SAF. Pedrinho Caio, Jornal dos Esportes, tudo bem? Pedrinho, eu tô ficando até um pouco angustiado aqui, cara, ver você como... Mais do que eu, tu não tá. Um ídolo do Vasco, ter passado por tudo que passou e ter assumido esse desafio imenso aí de ser presidente do Vasco, de estar tão isolado dessa parte do futebol. Eu queria saber alguns detalhes, cara. O que surgiu que você não pôde entrar no CT? Pode entrar no CT? Não, eu nunca fui proibido. Ficar claro. Deixa eu chegar lá, só para algumas questões. Se você quiser ir no CT, ter relacionamento com a comissão técnica e tudo mais, você é impedido de ir a alguma reunião da SAF? A SAF te tira de jogo ou não, te impede de alguma coisa? A SAF tem ajudado o clube social? Eu queria entender um pouco mais e essa tua visão do isolamento, cara, que eu estou realmente angustiado. Você está aí tentando falar alguma coisa, não consegue? Vamos lá, vamos por parte. Tu vai ter que me lembrando que minha memória é ruim pra caramba. Eu vou começar pela última, que eu consigo recordar bem. A questão do clube associativo, hoje a nossa receita é muito limitada, praticamente o nosso potencial é só do sócio estatutário, a nossa receita principal é do sócio estatutário, todas as outras receitas não são nossas, que isso fique claro. Com relação ao centro de treinamento, eu nunca fui proibido, mas nunca fui convidado, que fique claro isso. O Pedrinho pode chegar e entrar lá? Não sei, eu não vou onde eu não sou convidado. E convidar, não é eu chegar, Fábio, vamos lá tomar um café lá em casa. Não, convidar o Fábio, tal dia você pode ir lá em casa, porque a gente precisa conversar sobre tal, vamos ver na sua agenda, vamos marcar. Isso nunca aconteceu. Normal. Não concordo, mas normal. E não é, que fique claro que não é uma lamentação. Não é uma lamentação. O Pedrinho está chateadinho. Não, não é. É que eu acho que não é uma relação saudável para o Vasco. Porque a minha intenção é ajudar o Vasco. Agora, eu não posso, eu nem sei quando tem reunião esportiva, eu não posso botar um investigador, eu não posso... Quando é que vocês vão fazer a reunião que eu quero participar? Eu não posso fazer isso. As pessoas acham que eu tenho que arrombar a porta e entrar lá. Não é assim. Não, nunca foi negado, porque assim, eu nunca... vai ter reunião amanhã, eu quero participar. Eu nem sabia, não sei quando tem a reunião. A única reunião que eu sei são as reuniões no qual eu faço parte, que é para uma relação praticamente de sócios, de atualização, questão financeira. E aí, obviamente, não só eu, mas como todo o grupo é comunicado. Fora isso, não existe. Então, muita gente fala, você tem que ir lá falar com os jogadores. Nunca foi apresentado os jogadores. Como é que eu vou chegar lá e vou falar com os jogadores? Não posso puxar a porta, vou entrar aí. Não isso é uma escolha deles. E você fica chateado? Não, eu vou e faço o meu trabalho aqui. Acho que poderia colaborar? Acho. Acho que seria saudável? Acho. Se você tivesse participado, o Vasco ia ter ganho tudo? Não sei. Não sei, só que assim, não entendo como uma relação anterior, antes de eu ser presidente, ela era mais próxima com relação à questão esportiva.
sugeri algumas situações, tal. E isso agora não acontece, assim. Faz parte, assim. Não bate na trave. Deixa ele terminar, não tem problema não. Né? Bate na trave em que sentido, assim? Não, mas aí bate na trave é quando está próximo, né? Vocês estão me arrumando um problema. Pedrinho, que é o fundo aqui, Ricardo Lai, TV Globo. Grande Ricardo. Pedrinho, às vezes o não a gente não consegue digerir bem, né? Acho que em algumas situações o não ele impacta bastante. E por que eu falo isso? Porque a relação que parecia tão próxima, né? Você ainda antes de ser eleito presidente, que foi convidado, né, para colaborar, para ser diretor esportivo, enfim, ser remunerado da SAF. Houve um não, né, que você tem os seus motivos, e será que talvez isso não causou um mal-estar da parte deles? Né? O que você... Porque a gente tenta encontrar alguma resposta, né, desse estranhamento, que é um estranhamento seu, da minha parte também, né, de você com o conhecimento que tem no futebol. E é essa pergunta, essa interrogação que fica, assim, né, do não, porque estava tão próximo e agora parece que está muito distante, né, pelo que você tem falado. Então, assim, vamos por parte, assim, que fique claro também que todo o meu comportamento como gestor, ele praticamente devido à minha função. Então, o fiscalizar, o cobrar, o querer entender, isso não tem nada a ver porque eu não estou participando do futebol, que fique claro. Porque muitas pessoas falam, não está participando do futebol, quer arrumar. Não, eu não arrumo problema nenhum, que isso fique muito claro, tá? Eu não arrumo problema nenhum para o Vasco. Zero problema que eu arrumo. Eu não causo tumulto, eu não brigo, eu não falo nada. No tanto que eu esperei para comunicar para vocês o Vasco sair da competição. E é uma conversa para mim aqui de esclarecimento. Não é uma conversa de desabafo, pô, tá querendo briga. Não, as pessoas querem me ouvir. Eu já estava sem falar. As pessoas me cobram. Eu tenho que ser cobrado pelo aquilo que eu faço, pelo processo que eu faço parte. Eu não posso ser cobrado pelo processo que eu não faço parte. Qual o processo que eu faço parte? Estádio, basquete de base, futebol de salão. É o que eu faço parte. Agora, o que eu não faço parte não pode cair na minha conta. Nem as coisas positivas e nem as coisas negativas. Por causa disso, você está... Não, a minha função como presidente é uma. Você não participar e não colaborar é outra, não tem nada a ver. Então, assim, está assim porque não está participando. Zero problema, zero. Para mim, só para vocês entenderem, é que eu não fujo de responsabilidades, tá? Mas, para mim, seria muito mais cômodo, ou com menos pressão, eu deixar o barco rolar. Pô, não faço parte de futebol, beleza, eu não preciso entregar resultado esportivo. Só tenho que fazer aqui o estádio, que está muito bem encaminhado, tocar aqui meus projetos incentivados para os esportes olímpicos, amadores, paralímpicos, e tá bom, lavei minhas mãos. Não, eu quero responsabilidade. Agora, não tem nada a ver de arrumar briga, confusão, nada. E também deixar claro que eu busquei há muito tempo essa relação. Eu busquei. Como ela, depois da posse, ela se distanciou um pouco, aí eu tive que ter um trato de sócio para sócio. Então, assim, a SAF, ela ficou um pouco de lado nesse momento e agora a gente está conversando sócio para sócio. Simples assim. Em nenhum momento, que fique muito claro isso, está causando problema, nada. Quem falar isso é mentiroso. Eu não causo problema nenhum. Quem me conhece sabe que eu chego aqui, paro o meu carro, subo para a minha salinha lá, converso com o meu corpo jurídico, com o financeiro, a gente vai construindo, vai lutando dia a dia e pronto. Eu vou fazer o bem para o Vasco. Pode ter certeza. Mal eu não vou fazer para o Vasco. O meu não? Não, mas não foi o meu não. Eu não neguei, não. A questão é que... deixa eu lembrar que... Não, então, eu recebi um convite para exercer uma função muito importante dentro do esporte, do Vasco. Esse convite me foi perguntado se eu iria, eu falei que iria,
Depois, numa segunda reunião, o que foi me passado é que a gente teria uma posição até final de agosto, eu já teria uma posição de valores, tudo, para vir, né? Não, ou ir, né? Porque eles estão no CT, não é aqui. E quando surgiu o nome de um possível nome de uma outra pessoa para exercer essa função, a pessoa que estava tratando comigo falou assim: Pedrinho, esse nome não existe, isso aí jogaram na mídia e as coisas estão muito melhores do que eu imaginava. Então, você já vai ter uma posição no meado de agosto, na primeira quinzena de agosto. Essas foram as palavras. E não aconteceu. Beleza, eu estou no meu trabalho e estou tocando. Quando surgiu, através do meu grupo, que eu faço parte já há muito tempo, a possibilidade de me tornar candidato. E aí vem toda uma avaliação minha de vida pessoal, sendo teu companheiro lá, família, botei tudo na balança, a possibilidade de realmente lutar por um Vasco melhor, tudo que eu passei aqui, meu pai, poder fazer um Vasco diferente como eu imaginava, tudo isso eu botei na balança. Então, não houve não da minha parte, só não houve uma proposta oficial. O convite existiu, a proposta não oficial. Isso me causa estranheza, porque meio que estava tão rápido e do nada foi parando, e a gente estava a ponto obviamente, do prazo terminar da candidatura para presidente. E aí, obviamente, eu me tornei candidato porque não tive mais resposta. Então, não houve sim ou não, foi isso. Oi, Pedrinho, boa tarde. Boa tarde a todos. Flávio Vinick, SBT. Acho que esse modelo da SAF é uma novidade para todo mundo aqui no Brasil. Às vezes a gente não consegue entender bem, poderia até esclarecer, né? E são modelos diferentes em outros clubes também. Você disse em determinado momento que não concorda com o modelo, eu não sei exatamente do Vasco ou o modelo, de certa forma, que tem em comum com outros. A gente sabe que no Botafogo a SAF é 90%, né, de autonomia, enfim, em outros clubes é diferente. No Vasco a gente imaginava, por ser 30% ainda, né, do clube, do associativo, que você tivesse uma autonomia maior. Imagino que você também pensava assim. Como é que funciona essa divisão? Esse percentual de 30% significa o que exatamente? Eu posso falar do lucro? Enfim, a gente vai entrar no mérito do contrato. Não nisso, tá. Enfim, em termos de receita, obviamente que 10 muda para 30, 30 muda para 49, obviamente. Em termos de autonomia, você continua sendo minoritário. O que as pessoas têm que entender, por exemplo... Enfim, por exemplo, as pessoas acham que vendeu um jogador, 30% entra para o associativo. Não, a gente só vai ter o dinheiro se tiver lucro no final da temporada, que não aconteceu. E outras coisas assim que eu não sei se eu posso falar. É melhor parar. Não posso falar, senão vou estar... Enfim. Pedrinho, boa tarde, Thiago da Band. Não, e só para deixar claro, que as pessoas dizem, não pode falar porque tem algo misterioso. Não, eu não posso falar porque eu não posso falar. Entendeu? Senão vocês vão estar pensando, o que é? Eu não posso falar. Eu não sei até onde eu posso falar. É muito complexo, entendeu? Não sei se vocês estão me entendendo. É conversa de maluco, mas estão entendendo. Pedrinho, boa tarde, Thiago Carvalho da Band. Boa tarde. Eu acho que você, no início da sua coletiva, logo nas primeiras respostas, você disse que nós, jornalistas, temos mais contato com o futebol do Vasco do que você, talvez propriamente dito. Pelo menos eu entendi de uma forma direta, de estar no dia a dia, de conversar com os jogadores. Só para não te interromper, mas já te interromper. Claro. Muitas contratações e dispensas, eu sei através de vocês. Perfeito. Quando nós temos esse contato, seja com dirigentes ou jogadores, etc., muito é dito para a gente, desde a época do Paulo Brax, que o torcedor vai ter que se acostumar, que esse é um novo modelo, é um novo Vasco, é uma empresa, e que agora é dessa forma que o Vasco funciona. A gente
Já perguntamos sobre isso algumas vezes, não concordamos, às vezes, com a forma como somos comunicados também, porque para a gente também é novidade, muitas vezes, a forma como a gente trata com o clube. E a resposta que nós temos é que é isso, que é o novo modelo, que a gente vai se adaptar com o tempo, etc. e tal, enfim. Você conhece os dois lados dessa história, tanto que você disse que não vão ter bravatas, não vão ter o Pedrinho nas redes sociais discutindo, etc. e tal. Então você entende muito bem o que já foi o Vasco, o que tem sido o Vasco. Praticamente dessas pessoas que conhecem os dois lados, você é uma das poucas que tem os dois lados, porque você conhece o contrato, você já leu o contrato, apesar de você não poder falar muito sobre ele. Queria ser até mais direto. Você tendo todo esse know-how, tanto do lado do antigo Vasco, do novo Vasco e do poder de presidente agora, você teria vendido o Vasco para uma SAF? Então, isso é uma discussão muito boa, né? Eu não posso ser também, como é que eu posso falar, leviano, por não estar aqui na gestão passada e falar que venderia ou não venderia. Eu só acho que, quando você vende, obviamente, resultados financeiros, esportivos, transparência, tudo isso de uma forma um pouco mais acelerada, tá? Um pouco mais acelerada. Quando a gente fala em trabalho de médio e longo prazo, eu acredito pelo potencial que é o Vasco, nós temos exemplos de outros clubes, mas o potencial que é o Vasco, os milhares de torcedores que o Vasco tem, o engajamento que a torcida do Vasco tem, que elas, às vezes, ultrapassa outras torcidas que podem ser maiores, que eu não acredito, porque todo lugar que eu vou, o Vasco é impressionante, mas eu acredito que se você tem uma gestão séria, se você entra, obviamente, sem um clube se tornado SAF, com um aporte, que você começa a negociar as dívidas, que você começa a indicar o mercado, que você tem ali uma gestão séria, que você começa a pagar, a honrar os seus compromissos, só numa negociação você já pode cair a dívida pela metade. E aí é um trabalho de médio e longo prazo. Se você está num sufoco financeiro, obviamente parte do princípio que você possa vender e faz parte. Um modelo, aí é um modelo de negociação entre gestão e empresa. E a SAF está no meio disso para fazer justamente a intermediação. A SAF ela não pode ter um lado. Por mais que exista uma majoritária, a SAF não pode ter um lado. Então, assim, eu não posso falar se eu venderia ou não venderia não estando aqui. Eu acho que tem alternativas para você reconstruir, e aí você tem que pagar um preço também, porque, obviamente, quando você vai reconstruir, reestruturar um time que tem mais de 700 milhões de dívidas, você abre mão de repente, ter um time tão competitivo para sanear as dívidas, e aí a gente está falando de médio a longo prazo, ok? Agora, quando você entra com um aporte, teoricamente, você ali já começa a ter salários em dia, deveria dar um aporte, uma pancada na dívida e, obviamente, desempenhar melhor esportivamente. E isso não sou eu que estou falando, não. Vocês ouviram isso, ponto. Não sou eu que estou falando, vocês ouviram isso. Então, é isso. Então, assim, eu venderia ou não venderia? Não, eu acho que tem as duas saídas. E nas duas, você pagaria, uma delas você pagaria um preço maior, que é reestruturar sem vender, porque, obviamente, menos recurso financeiro, você teria que, de repente, diminuir a qualidade técnica para sanar as dívidas, e aí sim, depois de um médio e longo prazo, você poder ter um retorno técnico. Com o aporte de uma empresa, a perspectiva é que você tivesse outro desempenho. Alguma delas? Depende muito de como eu encontrasse o clube naquele momento, entendeu? Assim, eu não, de forma bem sincera, eu seria oportunista de falar, não, sim, eu não quero ser oportunista, não sou oportunista, entendeu? Eu tenho que estar ali com conteúdo para entender o que eu faria ou não. Entendeu? Tudo bem, Pedrinho? Tudo Aline bem? Mastari, TNT Esportes. Eu vou fazer duas perguntas. A primeira, bem mais objetiva, que é tentando até esclarecer para o torcedor. A gente ouve você falar dessa sua relação com a SAF, até onde você pode ir, você já entendeu que não tem um retorno, você para ali naquele momento, mas em outra resposta você fala, a minha função é fiscalizar, incomode a quem incomodar, eu vou fiscalizar. O que é esse fiscalizar? O que o Pedrinho pode, então, fazer, já que esse contato está paralisado pelo que você falou? Essa é a mais objetiva. E a segunda, saindo um pouco do CNPJ, presidente do Vasco ontem, hoje entrando no CPF, Pedrinho, porque pelo seu tamanho aqui também, obviamente, interessa a gente, são 60 dias de gestão. Fazer a pergunta no final, dá para a gente, né, ter um panorama geral, e é muito claro o ambiente de pressão.
Você falou diversas vezes em tomar chicotada, briga, porrada de todos os lados. Então, isso são 60 dias apenas. Eu não sei se isso se torna mais intenso por você ser quem você é e abrir mão de tudo que você abriu, se você acabou ficando surpreso porque não esperava tudo isso, ou, enfim, tinha um contato muito bacana com o torcedor e agora está sentindo um outro lado. Eu queria que o Pedrinho CPF dissesse para a gente um pouquinho o que está sentindo e por que essa coletiva com apenas 60 dias demonstrando toda essa pressão. Obrigada. A tua primeira pergunta eu esqueci. Sim. Eu desculpo que eu tenho memória ruim mesmo. A questão da fiscalização é você, obviamente, tá ali acompanhando todas as obrigações que a empresa tem com o clube. Então, isso é fiscalizar. Às vezes, as obrigações elas são contratuais e, às vezes, as obrigações são através de comunicação. Quando eu falo alguma coisa, eu sou responsável por aquilo que eu falo. Então, eu vou ser cobrado por aquilo que eu falo. Então, parte do princípio de você acompanhar ali não só as cláusulas contratuais, como também as coisas que são ditas em defesa sempre do torcedor e do Vasco. Com relação aos 60 dias, o que acontece? Na campanha eu já percebi que quando eu me lanço, tem um impacto muito grande, porque eu não me considero, e de verdade mesmo, isso não é falsa modéstia, não, e nem falsa humildade, não. Eu não estou nem entre os 10 maiores da história do Vasco. Eu participei praticamente dos títulos mais importantes, mas eu sei que no coração do torcedor eu posso estar num nível muito acima do que os 10 primeiros estão. Por toda a minha história, por eu ter nascido aqui, por o meu pai ter sido motorista de caminhão de lixo aqui, por eu conhecer todos os funcionários, por uma funcionária que me viu pequenininha aqui, não ter nenhum tipo de constrangimento, ela toda suada, vir me dar um grande abraço, e para mim aquilo é o maior presente que tenho, que eu sei que eu estou no caminho certo, de entender que os funcionários abrem um sorriso enorme quando me veem aqui e ficam assim, poxa, ainda bem que você está aqui. Quando eu tento fechar uma parceria para que a gente possa botar um processo odontológico aqui para os funcionários. Então, assim, o carinho que eu tenho pela instituição, pelo clube, é muito grande. E quando na campanha eu começo a ser atacado e eu já comunico que eu não vou retribuir com ataques, teoricamente eu quebro a perna das pessoas, no bom sentido, que ficam constrangidas de me atacar. Então, elas tiveram que fazer campanhas completamente dentro de um padrão que a gente espera, cada um com a sua proposta, mas sem nenhum tipo de agressividade. Mesmo assim, eu fui muito atacado nas redes, mas bem menos do que a gente viu em eleições anteriores. Quando eu assumo, as máscaras muitas vezes vão caindo. Então, quando a gente fala, porque eu estou falando aqui 60 dias, porque dia 22 fez 60 dias, né? Mas com 1 mês e 10 dias, eu era cobrado por coisas malucas, por problemas de 40 anos de Vasco. Porque quando eu entro e uso uma frase que repercutiu muito, e desculpe a palavra, mas assim, comigo não vai ter sacanagem, muitas pessoas se incomodam com isso. Porque muitas pessoas entenderam que o caminho do Vasco sempre foi com um jeitinho aqui, e comigo não vai ser. O meu objetivo é o bem do Vasco. Doa quem doer. Pode ter certeza que está doendo muito em mim. Não pelas críticas, que isso faz parte. Eu achei que eu ia sentar na cadeira de presidente e ia receber só elogios. Claro que não. E isso está me demonstrando, está me provando um lado que eu conheci quando jogava, de apanhar muito pela questão das lesões, onde as pessoas confundiam eu me lesionar muito com não querer jogar, ser mercenário, no tanto que no Palmeiras, inclusive, quando eu fui diagnosticado com uma lesão que eu ia ficar 3 meses sem jogar, eu pedi ao presidente Mustafa, que isso só veio a público, por isso que eu estou falando, porque foi a assessoria do Palmeiras que divulgou, que por mim também não divulgaria, porque eu não fiz isso para aparecer, eu fiz isso porque eu me incomodava com que as pessoas falavam que eu tinha um dos maiores salários e só vivia machucado. Então, quando eu recebo a notícia que eu vou ficar 3 meses parado, eu peço para não receber os 3 meses, peço para ele arrumar algum mecanismo que o dinheiro saia direto do Palmeiras para alguma instituição que nem bata na minha conta, e ele, Mustafa, não aceitou na época. Então, assim, quando eu entro aqui e falo que não vai ter mais sacanagem, isso causa um burburinho. Eu sei que eu incomodo muita gente.
Eu sei que o meu nível de rejeição, quando eu entro, era pequeno. Então, existe todo um reboliço dentro de São Januário, porque o incômodo acontece. Porque eles sabem a pessoa que eu sou, sabem o respeito que eu tenho pela instituição, e a instituição tem que ser respeitada, e vai ser respeitada. Enquanto eu estiver aqui, o Vasco vai ser respeitado. E se Papai do Céu permitir, com muita humildade, quem me conhece sabe, e quem falou que eu tenho vaidade com relação a isso, de não procurar A ou B da SAF, está mentindo, porque vaidade, eu tenho outro tipo de vaidade. Vaidade na questão de poder, o melhor momento da minha vida como jogador, fazendo 2 gols nas quartas de final da Libertadores, convocado para a seleção, eu nunca tive vaidade. Então, não vai ser agora nesse cargo que eu vou ter. Muito pelo contrário. Então, as pessoas, elas têm que entender que eu vou fazer o bem ao Vasco. Eu vou corrigir o Vasco. Pode ser em 3 anos, e se não for em 3 anos, e as pessoas me quiserem aqui, vai ser em 6. Porque o meu projeto aqui é fazer o Vasco que eu vivi, que eu conheci, e que as pessoas têm que começar a entender, e eu vou repetir isso sempre, que ninguém é maior do que o Vasco. Ninguém, nem pessoa, nem nada. Ninguém dentro do Vasco é maior do que o Vasco. Quando as pessoas começarem a entender isso, de repente o caminho vai ser diferente. A gente já está encaminhando para o final, mas 3 perguntas aqui, Pedrinho. Boa tarde, Pedrinho. Pedro Felipe, da página News Colina. Você falou agora há pouco sobre o associativo ter suas fontes de receitas muito ligadas aos sócios estatutários. E alguns membros que compõem hoje a sua gestão defenderam durante anos uma renovação do quadro social. Como você acredita ser possível atrair mais sócios estatutários para o Vasco da Gama, sócios mais jovens de preferência e que possam dar novos ares ao quadro social do Vasco? É muito difícil, porque a gente está um pouco amarrado, mas, por exemplo, o sócio estatutário, ele só tem o benefício da primeira onda. Ele não tem desconto nas camisas e descontos nos ingressos. Eu faço uma campanha para que as pessoas sejam sócias estatutárias e eu vou oferecer o que para ela? Nem a primeira onda eu ofereço, porque as pessoas que entram como sócios estatutárias nesse momento, ela não tem direito à primeira onda. Então, o que eu posso fazer é tentar manter esses sócios que já são estatutários, que continuam com o benefício da primeira onda, e que tenham, que o torcedor tenha uma compaixão, a palavra é essa, para o associativo, e que se tornem sócios estatutários, até a gente estruturar com uma receita melhor e poder proporcionar benefícios para esse sócio. Então, já faço até um pedido, que o torcedor se torne sócio estatutário, porque vai ajudar o clube a sair de uma situação difícil. E isso parte muito da gente não ter as certidões, que fique muito claro que a gente tem muitos projetos, tá? Porque as pessoas podem falar, entrou sem saber, sem projeto. Não, entramos com muitos projetos comunicados, nós fomos comunicados que nós teríamos as certidões. E isso atrapalhou completamente o andamento. Então, é isso. Também peço aos torcedores que sigam o Instagram CR_Vasco_BR, que é o nosso Instagram. Qual é o canal da TV, Dani? YouTube? CRVGTV, que é o nosso canal no YouTube. Quanto mais engajamento nós tivermos ali, mais a gente vai tentar gerar receita para o clube associativo. Pedrinho, aqui, Jonatas Santos, canal BTB Esporte, tudo bem? Pedrinho, a gente torce para um desfecho ainda esse ano em relação ao potencial construtivo. Queria que você falasse mais sobre isso, caso... Chegou atrasado? Não, sendo bem encaminhado, em relação a como é que está o encaminhamento para o projeto, seja o Caravelas, o Caixotinho, falar mais em relação a isso para o torcedor. Sim, a gente tem alguns projetos bem estruturados, do Sérgio Dias, do Fernando, né? Do Fernando, e também não existe vaidade com relação ao projeto. O projeto vai ser o que é o melhor para o Vasco. O Sérgio, que é um cara importantíssimo nisso, o Fernando, eles já entenderam isso, que se tiver que trabalhar em conjunto, assim vai ser, porque ninguém está acima do Vasco, inclusive acima do estádio.
O potencial tá muito bem encaminhado. Como eu falei assim, eu só gosto de trabalhar com as coisas quando elas estiverem assinadas. Então, eu gosto de prometer e, de repente, acontece alguma coisa no meio do caminho. Mas, te dando uma direção, está tudo melhor do que o esperado, para que a gente, em termos de perspectiva, consiga assinar até o meio do ano, até porque depois tem eleição pública e aí eles param, enfim, tem um recesso, agora também depois entra a eleição pública, a gente sabe que é mais difícil. Então, se nós conseguirmos o nosso objetivo, que é assinar o potencial até o meio do ano, que está muito próximo de acontecer, a gente começar, já estamos negociando, mas definir quem vão ser as empresas que vão comprar o potencial, definir qual vai ser a construtora, administradora ou gerenciadora das obras, e aí sim, em dezembro, que é o meu objetivo, né? Isso não quer dizer que vai acontecer, mas que pode acontecer, tem grande chance, a gente inicia a obra de modernização de São Januário. Boa tarde, Pedrinho. Gabriel Rodrigues de Trivela. Acho que você deu um panorama geral de tudo. E, aproveitando a pergunta sobre o sócio estatutário, queria perguntar sobre o caixa do associativo. Você falou que está buscando outras alternativas. Queria saber o que você vê como alternativa para a associação, para reforçar esse caixa. E também perguntando como está o fluxo de caixa, como você encontrou e como está pagamento para funcionários, enfim, todos esses benefícios para funcionários, como é que está essa situação? Os projetos incentivados, eu acho que eles são, obviamente, o carro-chefe para a gente poder dar um respiro na questão financeira. Obviamente, a gente precisa das certidões e é um dos nossos objetivos principais. Sobre o fluxo, eu vou passar para o Silvio, ele fala rapidinho, que é o nosso VP financeiro, ele pode dar uma atualizada para vocês. Aqui, Silvio. Isso é o homem do dinheiro. Alô? Aqui, sim. Bom, pessoal, boa tarde. As contas estão em dia, os salários estão em dia, os benefícios estão em dia. A gente conseguiu, pela primeira vez, pagar um dia antes, inclusive, foi um pedido do presidente, a gente conseguiu no mês passado. É uma situação difícil, a gente hoje tem uma dependência muito grande, principalmente das duas receitas que a gente recebe da SAF, né, o aluguel de São Januário e os royalties. Tirando esses meses, o clube consome caixa, a gente está ajustando tanto as despesas quanto buscando novas receitas. Tem um desafio de curto prazo de capital de giro que a gente também está endereçando, mas, a rigor, a gente recebeu o clube com um caixa que era insuficiente até para pagar a primeira folha. Conseguimos. E Pedrinho sempre me pergunta para o mês seguinte, como é que está para o mês seguinte, e eu já respondi para ele que para o mês seguinte a gente também vai conseguir. Agora, é algo que a gente vai precisar construir, e como o presidente falou, sem novas receitas, especialmente do sócio estatutário, além dos projetos incentivados, que infelizmente não dependem só da gente, a gente vai ter que ficar o ano inteiro nessa guerrilha para conseguir honrar com os nossos compromissos. A gente vai encaminhar, então, para o encerramento. Você quer dar mais alguma palavra? Alguém quer fazer mais alguma pergunta que eu não possa responder? Bom, então...